Irmãos, nós vamos então iniciar a nossa escola bíblica dominical e vamos expor o Amós capítulo 8. É o penúltimo capítulo deste livro que estamos estudando aqui nesta sala. Se Deus quiser, concluiremos na próxima oportunidade. Amós capítulo 8, versos de 1 a 14. Esse texto diz assim: O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouve isto. Vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Irmãos, o texto é extremamente solene e grave. E o texto sugere-nos o tema: o colapso de uma nação. Esse é o nosso tema, o colapso de uma nação. E eu quero, à guisa de introdução, fazer 3 afirmações. Primeiro, quando a religião se une ao Estado, ela perde a sua capacidade de transmitir a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? A nação em foco aqui é Israel. E quando eu falo Israel, nesse contexto, eu estou falando das 10 tribos do norte, que romperam com a dinastia davídica em 931 a.C. A capital era Samaria. E o que é que Jeroboão fez? Transformou a religião numa plataforma para sustentar o Estado. A religião era a religião do Estado. Estudamos domingo passado que o sacerdote de Betel disse para Amós: aqui não profetiza não. Aqui é o templo do rei, aqui é o templo do reino. Aqui a política controla a religião. E quando a política tenta controlar a religião, e quando a religião é sujeita ao Estado, então nós estamos vivendo uma época de crise sem precedentes.
Segundo lugar, quando o Estado busca o seu fortalecimento em detrimento da justiça, ele cava o seu próprio abismo. Você vai perceber comigo que o Estado estava mancomunado com estruturas de maldade e de violência e de corrupção para oprimir as pessoas, a ponto dos juízes venderem sentenças, a ponto de nas cortes o justo sair como culpado e o culpado como inocente, conforme o capítulo 2, verso 6. De tal forma que o Estado está sendo erigido e construído dentro de estruturas de corrupção, de violência, promovendo a própria injustiça. Terceira declaração: quando os poderosos granjeiam suas riquezas desonestamente, e o Estado e a religião se calam, ela então está à beira do abismo. O que estava acontecendo? A violência estava existindo, os fortes oprimindo os fracos, tirando a liberdade deles, as cortes favorecendo os poderosos, os sacerdotes totalmente calados e omissos diante da injustiça, e então, diante desse cenário, onde o Estado e a religião, além de estarem unidas, elas não combatem o mal, elas não denunciam a injustiça, elas não confrontam o pecado, a nação está certamente à beira do abismo. Essa é a introdução e agora vamos examinar o nosso texto. Primeiro ponto que eu quero destacar é uma nação madura para o juízo. Versículos 1 a 3 trata disso. Nós já olhamos na aula passada as visões que Amós teve. A primeira visão dos gafanhotos, depois a visão do fogo, depois a visão do prumo. São visões que retratam o juízo de Deus sobre a nação. Agora, uma quarta visão nós vamos ver, é a visão dos cestos de frutos de verão. Frutos maduros que são colhidos. E a ideia da visão é esta: Israel está maduro para o juízo. Chegou a hora de Deus acertar as contas com o seu povo. Esse é o ponto que vai ser aqui destacado, a iminência do juízo. Então, vamos a alguns aspectos aqui. Primeiro, Deus mostra uma descrição simbólica da iminência do juízo. Versículo 1, a igreja lendo comigo. Toda a igreja comigo. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. Então, o fruto de verão, ele está maduro, ele já foi colhido, ele já está no cesto. Não tem como mais esse fruto voltar à árvore, não tem como mais deixar esse fruto preso ao tronco. Esse fruto já foi arrancado e ele agora vai ser consumido. Isso significa que Deus alertou, Deus orientou, Deus exortou, Deus disciplinou, Deus mostrou sua providência. Todas as formas de Deus falar, Deus usou. O povo não quis ouvir. Agora então é tarde demais. Agora é hora do juízo. Essa é a força desse argumento. E se você notar comigo no capítulo 4, 6 a 11, Deus usou muitas formas de falar com esse povo. Conforme você pode entender aqui, Deus deixou-os de dentes limpos, ou seja, Deus enviou a fome. Se você olhar versículo 7, Deus reteve a chuva, ou seja, a seca. No versículo 8, andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, falta do principal. Eles não entenderam. Versículo 9, feriu-os com crestamento e ferrugem, ou seja, colapso da agricultura. Eles não entenderam. Versículo 10, envia a peste contra eles, doenças. Eles não entenderam. Versículo 11, subverti alguns, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Eles não se converteram. Então, a Bíblia diz que
Deus fala muitas vezes ao homem, quando ele endurece a sua cerviz, ele não se arrepende, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura. E é isso que está acontecendo aqui com Israel. Segundo aspecto, Deus mostra que aqueles que tapam os ouvidos à sua voz, fecham a porta da graça com as suas próprias mãos. Vamos ao versículo 2, por favor. Bota na tela. Vamos juntos? E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor Deus me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, jamais passarei por ele. Então preste atenção nisso. Deus estabelece um ponto em que essa fronteira não pode ser cruzada. Aqui, o reino do norte cruzou essa fronteira. E Deus diz: agora não tem mais chance, agora não tem mais esperança. Agora o juízo vai chegar. E o que era o juízo nesse caso aqui? O exílio. O poderoso império assírio vai tomar Samaria, vai invadir esse território, vai dominar esse território. E esses israelitas vão ser arrancados da sua cidade, da sua terra, da sua nação, e vão ser levados como escravos para Nínive, para o império assírio. O mesmo aconteceu no Reino do Sul. Em virtude dos pecados de Manassés, Deus disse: chegou, não tem mais jeito, não tem como reverter isso mais. Mesmo quando Deus levantou um rei piedoso, Josias, e fez reformas extraordinárias, Deus diz: olha, a reforma foi importante, tudo bem, mas isso não vai suspender o meu juízo. Já está lavrado o juízo. E a nação de Judá, as duas tribos do sul, também foram levados pela Babilônia. Esse é o caso aqui. Chega uma hora que Deus diz: basta, chega, não tem mais oportunidade. Vocês cruzaram a fronteira do limite da paciência divina. Terceiro, Deus mostra que oportunidades perdidas podem jamais ser recuperadas. Versículo 2 ainda retrata Deus dizendo assim: chegou o fim para o meu povo, jamais passarei por ele. Ou seja, não tem nada mais perigoso para uma pessoa, para uma família, para uma nação, do que eu dizer: chega, agora eu não estou mais junto. Agora eu vou entregar vocês à consequência dos pecados de vocês. E é isso que está acontecendo aqui com Israel. Deus diz: eu não vou mais passar, eu não vou estar mais presente. Agora preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Amós está profetizando essas verdades no governo de quem? Quem está governando Samaria nessa época? Jeroboão II. Quem é Jeroboão II? O rei mais importante dos 19 reis que governaram em Samaria. É o período de maior riqueza da nação, de prosperidade da nação, de paz nas fronteiras, de riqueza interna, embora adquirida com violência, com injustiça, com corrupção. Parecia que a palavra dele não fazia sentido. Falei: como? Nós estamos no auge da nossa realidade econômica e você vem me dizer que chegou o fim? Pois é isso mesmo. A partir da morte de Jeroboão II, as 10 tribos do norte entraram assodadamente numa corrida rumo ao declínio, rumo ao desastre. Quarto, Deus mostra que seu castigo tem consequências trágicas. Que consequências? Versículo 3, põe na tela, por favor. Vamos juntos. Mas os cânticos do templo, naquele dia, serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. O que é que ele está dizendo? Os cânticos do templo. Que templo é esse? É o templo de Jerusalém. Que templo é esse? É o templo de Betel. É o templo de Dan. É o templo de Berseba. É o templo de Gilgal. São templos rivais ao culto verdadeiro. Os cânticos lá
eram cânticos diante de um bezerro de ouro, de um culto sincrético, de um culto que não era genuíno, verdadeiro, que agradava a Deus. Então, existe uma alegria aqui que não é a alegria de Deus. Existe uma alegria aqui que é a alegria do culto falso. Ou vocês não acham que seitas, heresias, não celebram, não festejam? Sim, festejam, mas não é a alegria de Deus. Essa alegria vai se transformar em uivo. Segundo lugar, a pretensa segurança deles, vejam vocês, multiplicar-se-ão os cadáveres. O que ele está falando? Ele está falando que a Assíria vem. E eu não sei se vocês já leram sobre a Síria, mas era o império mais perverso. Eles entravam numa cidade e eles matavam os homens e empilhavam as cabeças na porta da cidade para dizer o seguinte: ninguém resiste à Síria e escapa. Então, quando a Síria cercou Samaria, foram 3 anos de cerco. As cidades eram muralhadas. Samaria está num monte. Então, o que se fazia? Cercava a cidade, não entrava provisão, não entrava comida, não entrava o que o povo precisava, o povo ia perdendo a capacidade de sobreviver, as pessoas iam adoecendo, as pessoas iam morrendo de fome, as pessoas iam morrendo de doença. E o povo, então, quando não tinha mais qualquer capacidade de resistência, o inimigo entrava, destruía a cidade, matava o povo à espada. E o texto é tão grave que diz que os corpos não serão nem sepultados. Para o povo israelita não tem nada mais infame do que deixar uma pessoa insepulta. É por isso que lá nessas 10 tribos, quando fala de Jezabel, que era a rainha tão violenta e tão truculenta e tão perseguidora dos profetas de Deus, Deus diz: essa mulher não vai nem ser sepultada, os cães vão ser a sua sepultura. E mais, nessa hora vai ser de tanta dor e de tanta angústia que não adianta fazer discurso de consolação, e a palavra é silêncio. Silêncio, não adianta falar. Nada vai trazer refrigério e consolo para esse povo. Então, vejam vocês que esse é o primeiro ponto que nós queremos destacar: uma nação madura para o juízo. Vamos ao segundo ponto agora: uma nação corrompida em seus valores morais. A nação corrompida em seus valores morais é a causa da chegada do juízo. O que o homem semear, isso ele ceifará. Então tem causa e tem consequência. Vimos aqui a consequência. Agora vamos ver a causa desse juízo. Em primeiro lugar, veja comigo, versículo 4. A opressão ao pobre significa amar mais a injustiça do que a misericórdia. Leia o 4, toda a igreja comigo. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Agora preste atenção nas 2 palavras dele: gana. Gana. O que é gana? É uma vontade voraz. É alguém que parte para cima do outro com fúria, com determinação de arruinar com a vida dele. E ele usa outra palavra pesada: destruís os miseráveis. Gente miserável, pobre, necessitada, se trata com o quê? Com misericórdia, com socorro, com ajuda. Eles não, eles queriam destruir. Destruir. Então, o que está acontecendo aqui? Esses crimes horrendos estão sendo praticados. Que crime? Gana contra o necessitado, os miseráveis destruídos. Mas quem é que não vai fazer nada? O rei não faz nada. As cortes, os juízes, em vez de não só não fazer nada, eles fazem parte do processo de destruição, porque eles vendem sentenças. Eles compram os justos por dinheiro, conforme o capítulo 2, versículo 6, está escrito aqui: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Ou seja, acaba que
condenar o justo virou uma coisa barata, eles vendem o justo por qualquer preço, e em virtude disso, o rei não faz nada, os juízes não só não fazem nada, mas aumentam o problema, e os sacerdotes, que deveriam ser a consciência do Estado, a igreja é a consciência do Estado, a igreja não pode ser unida ao Estado, mancomunada com o Estado, aliançada com o Estado, porque ela tem que ter liberdade, independência para exercer voz profética. Os sacerdotes também não falam nada, não erguem a voz, não denunciam o pecado. Então, a opressão do pobre significa amar mais a injustiça do que a misericórdia. Segundo ponto, o desprezo pelo culto divino, ou seja, amar mais o lucro do que a Deus. Põe na tela o versículo 5, por favor. Desprezo pelo culto divino. Vamos ler todos o versículo 5. Dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganosas. Vamos entender isso aqui. O calendário religioso deles, embora esteja numa igreja, num culto sincrético, tá lá, é um bezerro de ouro, mas eles acham que estão adorando a Deus. Então eles preservam o calendário religioso do sábado, da lua nova, das festas, e eles vão para a igreja. Mas, na verdade, eles vão para a igreja por uma questão de hábito, de costume, de ritual. Mas eles estão doidinhos para que passe logo o sábado. Eles estão lá na igreja, mas o coração deles está lá no comércio. Quando vai passar logo? Quando vai terminar logo esse dia? Para quê? Para quê? E eles respondem: para quê? Para vendermos os cereais. Eles acabam acumulando em suas mãos todo o cereal. E aí o que vai acontecer? Então nós vamos abrir os celeiros de trigo. E aqui cometendo alguns crimes. Primeiro, diminuindo o efa. Efa é uma medida, 32 litros. Então o cara vende 32 litros, mas entrega 30. Aumentando o ciclo, ou seja, aumentando o dinheiro, o peso. Inflacionando. Procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Eu não sei se vocês lembram das balanças de 2 pratos, das vendinhas de secos e molhados. E o cara bota um peso aqui de 1 quilo de um lado e bota o produto que você comprou, o arroz, o feijão, não sei o quê, do outro prato. Só que aquele peso de 1 quilo, se você for aferir, não tem 1 quilo. Nós poderíamos dizer que esse tipo de coisa ainda acontece. Por exemplo, quando a pessoa compra um produto que tem na propaganda que ele tem essa qualidade, mas na verdade ele não tem essa qualidade, é uma qualidade inferior. Vocês acham que essa corrupção do comércio ainda existe? Que gente passa a perna no outro, vendendo um produto inferior por um preço maior, por um peso menor, não entregando aquilo que na verdade está prometendo que vai entregar. Agora, chamo a atenção de vocês para esse ponto. O profeta Amós começa a profecia dele denunciando nações. O Deus a quem servimos, irmãos, é o Deus da igreja, é claro, mas é o Deus das nações. Deus se interessa com o que acontece nas nações. Deus se interessa quando as nações se reúnem para tratar da sua agenda internacional. Deus se importa com o comércio internacional. Deus se importa com a violência internacional. Deus se importa com isso. Ele é o rei de toda a terra. E agora, veja você que a ira de Deus está vindo sobre esta nação, não só em virtude de pecados espirituais, de idolatria, de bezerro de ouro, mas o juízo está vindo também quando as cortes se corrompem, quando o comércio se corrompe, quando os governantes se corrompem, quando os sacerdotes se corrompem. É um conjunto que leva uma nação à ruína. Terceiro, a nação está indo a juízo porque o comércio é fraudulento, amar mais o lucro do que a honestidade. Vamos ler agora o versículo 5b
e o versículo 6. O 5b começa aí diminuindo o efa. Vamos lá, juntos? Diminuindo o efa, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos refúgio do trigo. Então, preste atenção, por que esses instrumentos de medição do produto são adulterados para dar prejuízo. Qual o propósito deles? Comprar o pobre por dinheiro. E mais, os necessitados por um par de sandália. Para quê? Para vendermos o quê? O refúgio do trigo. O que é o refúgio do trigo? É aquele trigo que é colhido e tem impureza nele. Ele não é de boa qualidade. Eu poderia comparar isso hoje com a questão do café. O Brasil é um país produtor de café. Meu estado, o Espírito Santo, é o maior produtor de café Conilon do Brasil. E a minha família mexe com café. E eu vejo lá como é que a coisa é processada. Então, você tem lá a máquina de pilar. E tem 3 bicas, café pilado. Você tem um café que é o grão bonito, perfeito, sem nenhum problema, bonito. Na segunda bica vem um café que está meio queimado, tem um pouquinho de broca. Na terceira bica vem um café todo quebradiço, que se chama de escolha. E lá atrás, para fora da máquina, a escolha, que é a palha. As pessoas, às vezes, que compram o café, misturam o café bom com o café mais ou menos, com o café ruim, e alguns introduzem até palha, torra tudo isso, e você consome tudo isso, pensando que está consumindo um produto de boa qualidade. Isso é corrupção, isso é violência. Isso é comércio que ofende a justiça de Deus. E Deus está olhando tudo isso. Lá no passado e aqui no presente. Então, veja que eles cometeram, então, 3 crimes no comércio. Primeiro, na qualidade inferior do produto. Segundo, na elevação do preço. Terceiro, na quantidade menor do produto que entregam. E Deus está lá do céu olhando isso. Diz, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Quarto lugar, tratar as pessoas como coisas. Amar mais a si mesmo do que o próximo. Versículo 6, nós podíamos repetir a leitura. Vamos lá, todos nós. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Meus irmãos, é muito forte isso aqui, porque se você olhar em qualquer sociedade, como era lá em Israel, aqui no Brasil, do ponto de vista de quantidade de gente, os pobres são maioria aqui no Brasil. Concordam comigo? Em torno aí de 60% pelo menos da população. Então, qualquer forma, o que significa o pobre? Ele tem o quê? Menos recurso nas mãos, menos dinheiro para comprar. Em vez de aqueles que detêm o poder facilitarem para que o pobre melhore a sua condição de vida, para que ele compre mais, compre melhor, não. Já que a maioria da população, eu tiro pouco de cada um para me enriquecer. E o que acontece? Acontece que o pobre fica cada vez mais pobre e os ricos ficam cada vez mais ricos. A riqueza vai se acumulando nas mãos de poucos, com não só a concordância, mas com a facilitação de quem? Dos juízes, das cortes, que foram comprados para venderem sentenças contra o justo. Não a favor do justo, mas contra o justo. Eu sei que essas coisas só aconteciam lá em Israel, 700 anos antes de Cristo, não acontece mais hoje aqui no Brasil, nem mundo afora. Quando eu leio Amós, a sensação que eu tenho é que eu estou lendo o jornal do dia.
periódico da semana. Amós está nas ruas. Oxalá que os nossos líderes dos poderes constituídos pudessem ler Amós, entender Amós. Oxalá que todos nós pudéssemos entender que o Deus de Amós é o nosso Deus e Ele não tolera injustiça. Em qualquer setor da vida, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida eclesiástica, seja na vida política, seja na vida econômica, seja na vida social, seja nas transações internacionais. Agora preste atenção. A expressão do versículo 6 é muito forte. Comprarmos o pobre por dinheiro. Quando você compra uma pessoa, o que é que essa pessoa se torna? Escravo. Escravo. Mas isso aqui não é retórica, não. Isso é fato. Lá em Israel era um fato. Se você volta comigo ao capítulo 1, por favor. Volta ao capítulo 1, por favor. Versículo 6. Olha o que os filisteus faziam, a Filistia fazia. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, que é uma cidade da Filisteia, por 4 não sustaria o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregar em Edom. Ou seja, escravizaram um povo e venderam esse povo como mercadoria, como escravos. Agora, veja comigo o que acontecia na Fenícia, versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustaria o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Ou seja, os de lá entregavam os inimigos. Aqui estão entregando até os irmãos próximos. Mas, o que estava acontecendo com Israel? Eles estavam vendendo o pobre. Que pobre? O estrangeiro? Pobre? O inimigo da nação? Não, os seus irmãos. Seus irmãos. Agora, preste atenção. Esse time que está comprando o pobre, esses juízes que estão vendendo sentença, esses sacerdotes que dizem, não, aqui é o templo do rei, aqui não vem falar de Bíblia não, aqui é nós que controlamos. Esse povo está todo ele no sábado na igreja. Estão percebendo isso? O perigo das pessoas juntarem uma vida completamente corrompida com religião e achar que está tudo bem. Esse é o problema aqui. Muito bem. Vamos ao terceiro ponto da nossa mensagem. Uma nação sob a condenação do próprio Deus. Primeiramente, o juramento selado anunciando o fim do perdão. Versículo 7. Põe na tela para nós. 8:7. Toda a igreja. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Meus irmãos, quando Deus jura, Ele está empenhando a sua palavra, que não pode falhar. O que Ele falou vai o quê? Acontecer. Dê uma olhadinha no capítulo 4, verso 2 comigo. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão como anzóis e os vossos restantes como fisga de pesca. Olha o 6:8 comigo. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse, abomino a soberba de Jacó, odeio os seus castelos e abandonarei a cidade, tudo que nela há. Agora veja o 8:7 que nós acabamos de ler. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras. Ou seja, Deus está olhando, Deus está vendo. Nem sempre Deus pune o pecado na hora que ele é cometido. Mas Deus não deixa de olhar. Chega uma hora que ele disse, eu juro que o juízo vai chegar. E chega. Segundo, a hediondez do castigo descrito, versículo 8, põe na tela, por favor. Vamos juntos.
Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como Nilo, será agitada e abaixará como o rio Nilo. Então, ele está usando duas figuras aí de linguagem. Quais são as duas figuras que ele usa para ilustrar o juízo de Deus à nação? Primeiro, terremoto. Estremecerá a terra. Abalo sísmico. As placas tectônicas se movem. Tudo que era sólido começa a se mexer, se abalar. Segunda figura que ele usa, a figura da inundação, da enchente. Não é isso que ele está dizendo? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo. Naquela época, irmãos, já o Nilo, vocês sabem disso, é o rio mais longo do mundo. Não é o maior, mas é o mais longo. Então, quando se falava em rio grande na época, o que se conhecia era o Nilo. A inundação do Nilo era uma coisa temida. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, assim como um terremoto abala, assim como a inundação traz tantos problemas, assim vai ser o juízo sobre a nação de Israel. Terceiro, a rapidez com que esse castigo vai chegar. Põe na tela versículo 9, por gentileza. Vamos juntos? Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Ele está usando uma figura de linguagem. Que hora que o sol se põe é meio-dia? Meio-dia é hora de quê? Sol a pino. Claro, luz. Mas quando aquele dia chegar, de que dia que ele está falando? É o dia do juízo. E o que representa esse dia do juízo para Israel? O cerco da Síria e a tomada de Samaria. E todo o povo sendo levado o quê? Para o exílio, para o cativeiro. Vai ser tão rápido, como se Deus estivesse antecipando a duração do dia. E o dia encerra ao meio-dia. Escuridão total. É a rapidez com que esse juízo virá inescapavelmente, sem possibilitar rota de fuga. Porque meio-dia está escuro. Quarto lugar, as consequências inevitáveis do castigo divino, versículo 10, ponha na tela. As consequências inevitáveis. Toda a igreja comigo. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Então chama atenção para algumas coisas. Primeiro, Deus é o agente deste castigo. Eu converterei. Então, notinha de rodapé muito importante. Os historiadores dizem que o Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava o quê? Podre por dentro. As 10 tribos do norte só caíram nas mãos da Síria, não é porque a Síria era tão poderoso império. Era mesmo, mas não foi por isso. Foi Deus quem entregou. Judá, em 586, só caiu nas mãos da Babilônia, não foi porque a Babilônia tinha tanto poder, tinha sim, mas não caiu por isso. Caiu por quê? Porque Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia. Em outras palavras, a Bíblia diz em Oséias, pelos teus pecados estás caído. O pecado é o opróbrio das nações. Nenhuma nação permanece de pé se ela se corrompe internamente. Vou repetir isso. Nenhuma nação permanece de pé se ela se corrompe internamente. Isso é um alerta para o Brasil. Isso é um alerta para o mundo. E é claro que isso não se aplica apenas a nações, isso se aplica
a mim, a você, a nós. Deus coloca a vida do povo de ponta cabeça. Vejam vocês que pôr pano de saco, isso é uma figura bíblica que não é um costume, não é um hábito, não é uma cultura ocidental. Mas quando uma pessoa se vestia de pano de saco, na época, quando acontecia o quê? Uma calamidade, uma guerra, um infortúnio, um luto dramático. As pessoas punham esse pano de saco para exteriorizar e externar o luto interno, a dor interna, o sofrimento interno, a humilhação interna. Quando Deus diz que vai colocar calva sobre toda a cabeça, nenhum problema contra os irmãos que têm pouco cabelo. Dizem que só os inteligentes são calvos, mentes brilhantes. Mas o caso aqui é de humilhação. Lembram quando Eliseu tinha acabado de curar as águas amargas de Jericó? E passando por outra região, um bando de jovens zombaram dele. Sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. E Eliseu, aplicando a justiça divina àqueles meninos perturbadores, ursas saíram e devoraram os meninos. Por calva, era mais do que rapar o cabelo com máquina zero. Era um juízo de Deus gravíssimo sobre aquele povo. Agora, a dor disso é tão grande que não pode existir na linguagem humana um sofrimento maior. Vai ser como a dor de luto por filho único. Eu acho que todos nós, pais e mães que estamos nesse auditório, avós que estão nesse auditório, não podemos nem imaginar, nem imaginar o que é a dor de um pai, de uma mãe, enterrar filho único. O Senhor Deus está dizendo que esse momento vai ser tão doloroso, que vai ser a mesma coisa, com o mesmo sentimento, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento de um pai e de uma mãe que estão enterrando o seu único filho. E ainda mais, uma dor que não vai ter consolo, luto cujo fim será dia de amarguras, ou seja, não espere melhorar essa dor, não espere que o tempo possa curar ou cicatrizar algumas dessas feridas. A situação é irremediável. Vamos ao quarto ponto então. É o último ponto. Veja comigo. Uma nação que sentiu fome da palavra de Deus, tarde demais. Irmãos, esse é o ápice do juízo de Deus. Nós ouvimos um sermão maravilhoso hoje de manhã. Não sei quantos estavam no culto às 8 aqui. Ok. Depois assista no YouTube. O pastor Arival tratou da palavra de Deus, que trata da gente, que cura as feridas, que resolve os problemas, que não só traz diagnóstico das nossas fraquezas, das nossas necessidades, mas nos leva para Jesus, a solução do problema. Coisa maravilhosa. Portanto, não tem maior juízo para uma pessoa, para uma igreja, para uma nação, do que Deus retirar a sua palavra. Vocês se lembram de Saul? Saul permanentemente rejeitou ouvir Deus falar com ele. Chegou a hora que Deus disse para Saul: basta, Saul, agora não falo mais com você. Samuel não falava mais com ele. Os profetas não falavam mais com ele.
Urim, Tumim, não conseguia mais acessar. Deus ficou em silêncio. E ele desesperado. Para onde ele vai? Para um terreiro, para um centro espírita, para conversar com a médium, para consultar os mortos. Mas tem esperança aí? Não, ele saiu mais desesperado ainda. Deus não falou com ele. Qual o resultado dele? Suicídio. Enfia a espada na própria barriga. Se autodestrói. O que vai acontecer agora, irmãos, no juízo a essa nação? Eles vão acordar tarde demais para buscar a palavra de Deus, mas não vão encontrá-la. Então vamos olhar isso. Aquele que não quer quando pode, quando quiser não poderá. E aqui temos um primeiro ponto. Devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Versos 11 e 12, vamos ler juntos, todos os 2 versículos. Vamos lá? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Preste muita atenção nisso aqui. Agora, eles estão perto, mas eles não querem ouvir. Amós está profetizando, conforme o capítulo 7, que nós lemos, versículo 12 e 13. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali como teu pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Aqui não vem falar de pecado, estamos muito bem, sem ficar com esse negócio de denunciar pecado, queremos continuar nossa vida do jeito que ela está, aqui não. A hora que eles querem procurar a palavra já foi embora, não tem mais chance. Segundo, o desprezo da palavra de Deus leva a profunda insatisfação, até com as coisas mais vitais da vida. Estão com fome. Não é de pão que compra na padaria. É isso que está aqui. Enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água. Agora, pão e água, irmãos, são os alimentos básicos, a necessidade básica. Aquilo que você e eu precisamos para quê? Para sobreviver. Chega uma hora em que ouvir a palavra de Deus era mais importante do que sobreviver. E eles não têm mais a palavra de Deus. O desprezo, em terceiro lugar, o desprezo deliberado da verdade pode levar o homem a uma busca frustrada na hora do aperto. Agora, note comigo a expressão. Eles caminham de onde para onde? Versículo 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Agora, tem um detalhe aqui digno de nota. O que você esperava? De norte, andaram de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte. Mas não diz que eles percorreram do norte ao sul. Por que não? O que ficava no sul? Jerusalém? O templo? A palavra de Deus? Eles correm sofregamente procurando a palavra de Deus, onde não tem o quê? Palavra de Deus. Isso é um engano religioso. As pessoas correm atrás das seitas, do misticismo, da astrologia, da consulta aos mortos, de todo tipo de experiência religiosa subjetiva, sincrética.
e não procuram num único lugar onde podem encontrar a palavra de Deus. Mas chama sua atenção para um outro ponto. A palavra aí do versículo 12, andarão, é uma palavra muito forte. A palavra aqui é a palavra do andar do bêbado, do andar daquele que está cambaleando. Essa palavra era usada e foi usada por Isaías em 7:2, como uma árvore que balança a sua cabeleira no soprar do vento, para lá e para cá. Essa palavra retrata que as pessoas estão andando trôpegas, mancas, confusas, perdidas, sem rumo. Agora saia pelas ruas de São Paulo, pelas avenidas de São Paulo, pelas universidades de São Paulo, pelas escolas de São Paulo, pelo comércio de São Paulo, e você vai ver o quê? Pessoas o quê? Confusas. Há um vazio na alma, há uma falta de significado na vida. E elas correm atrás de alguma coisa que possa preencher esse vazio. Não encontram. Como Salomão, lá em Eclesiastes 2, tentou encontrar um sentido para a vida dele na bebida, na festa, na música, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. Não encontrou. Porque a única fonte que o homem pode saciar a sua alma, essa eles não buscaram. Muito bem. Quarto e penúltimo lugar. O desprezo da palavra de Deus leva à sucumbência até mesmo dos mais fortes. Veja o versículo 13 comigo. Toda a igreja comigo. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Bom, então você tem aqui duas coisas. Você tem o belo, você tem o forte. Não apenas virgens, são virgens o quê? Formosas. Jovem na Bíblia é sinônimo de força física, de vigor físico. Naquele dia não vai adiantar nada. A espada da Síria não vai poupar nem as virgens bonitas, nem os jovens musculosos. Nem beleza, nem força poderá resistir à invasão daquele truculento império. Finalmente, quinto e último lugar. O desprezo da palavra e o envolvimento com a religião supersticiosa produzem uma situação cada vez mais deplorável. Versículo 14. Vamos ler juntos. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão, não se levantarão jamais. Olha o que está acontecendo aqui. As pessoas procuram a palavra de Deus onde não tem palavra de Deus. Correm de mar a mar, do norte ao leste, cambaleando. Nada. Para onde elas se voltam? No desespero delas? Para os mesmos cultos sincréticos, idólatras, que viveram desde o começo da nação com Jeroboão I em 931. Essa nação está há quase 200 anos no mesmo caminho de rebeldia, de desobediência, de idolatria, de apostasia religiosa. Para onde se voltam? Para os seus ídolos. Quem é o ídolo de Samaria aqui? Samaria é a capital. Qual que era o ídolo deles? Bezerro de ouro. Um objeto que eles mesmos forjaram com as suas próprias mãos, agora se prostram diante dele. A idolatria é a coisa mais insana que pode existir, porque é o Criador adorando a criatura.
Porque o homem é o criador da imagem. Foi ele que fez. Pressupõe que o criador seja maior que a criatura. Mas o homem fica tão cego pela idolatria que ele adora o que ele mesmo fez. Como se aquilo que ele fez pudesse ser maior que ele e pudesse socorrê-lo. Mas eles vão não só em Samaria, eles vão para Dan. Fica lá em cima. E adoram o bezerro de ouro. E eles vão para Berseba e adoram o bezerro de ouro, achando que podem escapar. Qual o resultado final? Esses mesmos, o quê? Cairão e não se levantarão jamais. Ou seja, o juízo é inevitável, irremediável, irreversível. Esse dia chegou. Não agora. Amós está profetizando no período árido de Israel, período de Jeroboão II, que governou 41 anos. Mas depois da morte de Jeroboão II, seu irmão Zacarias assume o governo e é assassinado. Quem assassina? Salum assume o governo e é assassinado. Manaém assume o governo. Turbulências terríveis. Pecaías assume o governo e é assassinado. Substituído por Peca, é assassinado. E então vem o último rei, Oséias. A cidade de Samaria é cercada. 3 anos. A ponto das pessoas comerem carne humana para sobreviverem. E quando já não tinha mais nenhuma resistência, o Império Assírio entrou em Samaria, destruiu a cidade e levou o povo cativo. Os restantes que ficaram, estrategicamente, Sargão II trouxe outros povos para que eles pudessem se misturar, uma miscigenação de raça, que redundou num sincretismo religioso. E então formou-se a partir daí o quê? O povo samaritano. Que durante 700 anos tornou-se inimigo, figadal do povo de Israel. Problema só resolvido quando Jesus veio. Quando o Espírito Santo foi derramado. Quando o muro da separação acabou com a pessoa de Cristo. Então vamos concluir dizendo o seguinte, irmãos. Estudar a Bíblia não é apenas pegar as lentes do retrovisor e olhar para trás. Estudar a Bíblia é fazer um diagnóstico da nossa própria vida, conforme ouvimos no Sermão das 8. Estudar a Bíblia é olhar para fora dos muros da igreja, do eclesiástico, para a vida secular, para o comércio, para os gabinetes, do legislativo e do judiciário e do executivo, para as cortes do judiciário. Estudar a Bíblia é olhar para as transações internacionais e saber que Deus está no trono, que Ele tudo vê, que Ele tudo sabe, que Ele a todo sonda e que Ele não suporta a prática da injustiça. Mais hoje ou mais amanhã, aqueles que querem continuar nessa prática terão que encarar o juiz de vivos e de mortos e prestar conta da sua própria vida. Que isso nos leve, primeiramente, a um senso de gratidão, porque o seu Deus é justo. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando o coração fica desesperado no peito de ver tudo que está acontecendo. E aí você lá por dentro diz, calma, Deus está no trono, Ele está vendo e Ele é justo. Mas isso também
deve nos levar a olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não me permita, ó Deus, entrar por esta mesma trilha escorregadia. Agarre-se na palavra. Agarre-se em Jesus. E nós caminharemos debaixo do sangue do Cordeiro, com segurança para aquele grande dia, porque os nossos pecados já foram perdoados. E nós já fomos declarados justos diante do justo tribunal de Deus, por causa da justiça do justo, Cristo Jesus, imputada a nós. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Ó Deus, nós estamos expostos diante do raio-x da Tua palavra. Nós estamos, Deus, descobertos, desnudos, diante da sondagem profunda da Tua palavra. Pedimos-te, meu Deus, misericórdia por nós e pela nossa nação. Compadece-te do Brasil, meu Deus. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da tua igreja nesta nação, para que ela não se corrompa, para que ela não se desvie da verdade, para que ela não se entregue aos desvarios dos falsos mestres, dos falsos profetas. Por amor do teu nome, ajuda-nos a sermos uma igreja íntegra, bíblica, piedosa, como um luzeiro a brilhar neste mundo de tanta escuridão. Guarda o nosso coração do mal e não permita que pratiquemos aquilo que denunciamos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a vivermos de modo digno do Evangelho, de modo justo, sensato e piedoso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até daqui a pouquinho no culto das 11.